Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Hoje é mais um dia para nós podermos entregar ao Senhor. Amém? Pastor Larry, ele costumava falar um negócio. Você tem que estar pronto para poder pregar e pronto para poder morrer. Amém? Estava aqui agora, ali no ensaio, a pessoa que ia pregar falou: pastor, não vou conseguir pregar. Tive que ir em casa correndo buscar o tablet. E agora Deus vai falar conosco. Amém? Se coloca de pé, vamos orar esse ambiente. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Ora por um ambiente nesse momento. Orar pelo ambiente, orar pelas pessoas próximas a você. Libera as medidas sobre a vida dessas pessoas. Ramada cantora lobra labada baixo elevada baixo. Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem mudar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Deus, esse ambiente, Pai amado, que nós preparamos para o Senhor. Glória, Senhor. Nós queremos, Pai amado, sentir o seu soprar. Queremos sentir o teu toque, Senhor. Não é sobre apenas nós sermos abençoados, Senhor, mas é sobre nós estarmos alinhados. É sobre, Pai amado, nós sermos tocados de maneira verdadeira, de maneira poderosa, Senhor. Nós não queremos ser tocados apenas na esfera da emoção, apenas na esfera da alma, Senhor, mas nós queremos ser tocados no espírito, no físico, ó Pai, que gere uma transformação genuína, Senhor, de dentro para fora, Pai. Meu Deus, nós pedimos que o Senhor derrame o seu cabode, a sua unção, o seu poder, a sua glória aqui, Senhor. Que gere, meu Deus, transformação. Que gere, Pai amado, fogo. Que gere unção, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Marcos. Capítulo é de número 10. Aleluias. Ramada cantora lobra labada baixo elevada baixo. Por favor, deixa Deus te pegar nessa noite. Deixa Deus te pegar nessa noite. Fala: Senhor, eu não quero ter utilidade só aqui nesse ambiente, Pai. Eu quero sair para a batalha real que é lá fora. Eu quero transtornar esse mundo, Senhor. Assim como um dia o Senhor encontrou com Paulo e Paulo se tornou aquele que transtornava. Paulo se tornou aquele que mudava, aquele que tocava a nação. 2000 anos depois nós estamos falando sobre Paulo. 2000 anos depois tem pessoas lendo os livros de Paulo, lendo as cartas de Paulo, e estão sendo transformadas, estão sendo renovadas, estão sendo curadas. Marcos 10, verso 46. Que tipo de cura você está precisando? Eu te pergunto nessa noite. Uma das maiores curas que a nossa nação está necessitando é a cura da alma. Porque a alma é o centro das emoções. Se você não estiver bem emocionalmente, você não vai conseguir dar um bom resultado para a sua família. Se você não estiver bem emocionalmente, você não vai conseguir ter um bom resultado no seu trabalho. Se você não estiver bem emocionalmente, você não vai poder ser usado dentro de um ministério. Você não vai poder ser usado no reino. Ou seja, quando você encontra a sua cura interior, a cura da sua alma, quando você consegue entender por que você age assim, ou por que você não age do jeito que você gostaria, isso é ser curado. Você começa a correr atrás de solucionar o problema. Porque não é sobre eu saber o meu problema. Não é sobre eu saber as minhas falhas, não é sobre eu saber as minhas fraquezas, mas é sobre eu saber administrar e saber entregar isso para o Senhor, para eu poder ter utilidade. Amém? Marcos 10, verso 46, quem achou, dá um glória a Deus bem forte. Diz assim: chegaram, pois, a Jericó.
quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. Assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um só salto colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhes o cego: Rabone, que significa mestre, que eu volte a enxergar. Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Amém? É interessante você entender que ele voltou a enxergar, e ele não foi resolver os problemas, aquilo que ele não podia fazer quando não enxergava, mas ele entender que ele enxergou a verdadeira função de vida. Ele entendeu o verdadeiro propósito de vida, que é o que? Seguir a Jesus. Lá na frente, Bartimeu vai ouvir Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero que você entenda que o caminho é Jesus. E Jesus não é uma religião, por favor. Jesus, ele é um amigo. Jesus, ele é uma fonte de poder. Jesus é aquilo que nós procuramos. Eu gosto quando Billy Graham, ele diz, M. Bondes, ele diz, que toda vez que o homem bate na porta de um prostíbulo, ele está buscando Deus e não sabe. Toda vez que o homem toma um copo de cachaça, ele está procurando Deus e não sabe. Toda vez que o homem busca uma aventura, uma adrenalina, quando fala o homem, está falando da humanidade, não o homem no sexo em si. Toda vez que o homem busca por algo que possa preencher ele está buscando Deus e não sabe. Porque Deus é a fonte do maior prazer. Jesus é a fonte do maior prazer. Entenda isso, por favor. Deus, nós agora, Senhor, queremos ouvir Tua voz, Pai. Pedimos que o Senhor venha de maneira poderosa sobre nós, Senhor. Senhor, derrame a sua unção sobre nós. E que esta palavra possa gerar vida. Essa palavra possa gerar, Pai amado, a verdadeira graça. Essa palavra possa gerar, Pai amado, possa gerar uma responsabilidade sobre nós de implantar o Teu reino, Pai. Então fica à vontade para o Senhor falar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Quando nós falamos de cura, muitas das vezes, nós pensamos em um problema específico. Muitas das vezes, quando nós falamos de cura, nós pensamos naquele problema singular que nós estamos vivendo. Principalmente quando você passa por um médico e ele dá algum tipo de diagnóstico. Principalmente quando você entende que a sua família tem alguma maldição hereditária em um certo tipo de doença. E o médico, a primeira coisa que ele pergunta: isso está acontecendo? Outra coisa que ele pergunta é: os seus pais já tiveram isso? Então, nós ficamos prendidos, nós ficamos parados, nós ficamos perplexos, nós ficamos amedrontados, nós ficamos com medo, na verdade, e nós passamos a servir e a viver de acordo com aquele medo, de acordo com aquele diagnóstico. Mas a principal cura que nós precisamos entender é como nós enxergamos as coisas. Como nós vemos as coisas, que tipo de visão nós temos. Existe uma palavra chamada cosmovisão, que é uma visão mundial que eu tenho sobre algo. É o que todo o meu cérebro entende sobre aquilo. E quando nós falamos de reino, muitas das vezes, Satanás ele fez uma transição dessa palavra para nós ficarmos perdidos num sistema religioso. Toda vez que nós falamos de reino, muitas das vezes nós pensamos em ser abençoados. Todas as vezes que nós falamos de reino, nós falamos apenas sobre cura. Mas reino, ele tem uma amplitude muito grande.
O reino ele tem um alcance muito grande. O reino é um lugar de habitação dos santos. O reino é um lugar de reunião com Deus. O reino é um lugar sim de acesso à unção, a curas. O reino é um lugar de acesso a poderes. Só que muitas das vezes quando nós falamos sobre isso, nós se sentimos longe. Se sentimos que nós não somos dignos, que nós não temos autoridade, ou que nós não fomos escolhidos para tal função, ou que Deus ele tem a seleção dele por causa de algo. Eu quero que você entenda, todos nós temos propósito. Entrar no reino é sobre persistência. Entrar no reino é sobre direção de coração. Entrar no reino é sobre você falar, não importa o que aconteça, eu me encontrarei com Jesus. Não importa qual preço eu tenha que pagar. Não importa o que aconteça, Bartimeu, ele sabe sobre Jesus. Eu não sei como Bartimeu, ele adquiriu a cegueira dele. Eu não sei se foi algo de nascença, eu não sei se foi algo hereditário, eu não sei se foi um acidente. Eu não sei se foi um assalto, eu não sei se ele foi espancado até que perdesse a visão, mas Bartimeu já ouviu falar sobre Jesus. Porque diferente dos sacerdotes daquela época, diferente dos religiosos, diferente até de alguns que acompanhavam Jesus, que Jesus os escolheu, Bartimeu, sem conseguir enxergar, ele entende sobre o Messias, ele entende sobre o Cristo, e a maior revelação que o homem poderia ter, era conhecer Jesus como o Cristo, era conhecer Jesus como ungido, era conhecer Jesus como o Filho de Deus. É por isso que Pedro ele recebe uma revelação no capítulo 16. E ele fala bem assim, de Mateus, ele fala bem assim, ei, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus fala para ele, não foi carne nem sangue que te revelaste, mas foi o Espírito de Deus. Jesus estava falando, o homem natural não consegue entender isso. Jesus estava dizendo, a ciência humana não tem fé para isso, para entender que eu sou o Filho de Deus. Eu quero que você entenda. Só que reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, ele abre uma porta, mas não faz com que você entre nela. Porque a mesma hora que Pedro ele recebe essa revelação e diz que tu és o Filho de Deus, diz que tu és o ungido, na alma ele ainda não tinha sido curado, nas emoções dele ele ainda não tinha sido curado, no caráter dele ainda não tinha sido curado. Então o Espírito dá uma visão a ele, mas a alma faz com que ele dê uma resposta diferente. Porque naquele mesmo momento que ele diz, tu és o Filho de Deus, ele também diz, quando Jesus fala, eu terei que morrer, terei que passar a cruz. Jesus estava falando sobre propósito. Ele fala, ei, não Jesus, tenha compaixão de ti. Naquele mesmo momento Jesus o repreende e diz, para trás Satanás. Porque naquele momento a alma de Pedro, o espírito estava pronto para receber Jesus, mas a alma dele estava rejeitando quando ele estava falando, a sua vida e a sua amizade é mais preciosa do que a missão que Deus te entregou. Eu quero que você entenda isso. O que faz você não entrar no reino é as suas emoções, é a sua alma fragilizada, é as marcas, as feridas que um dia implantaram em você. Foi talvez a igreja que te machucou, talvez foi um familiar, talvez foi um amigo, um chefe, um cônjuge. Eu não sei. Mas hoje você precisa ser curado. Hoje você precisa ser curado. Bartimeu ele saiu obstinado. Bartimeu ele saiu com convicção que ele precisava ser curado. O contexto ali era a última oportunidade que ele tinha de se encontrar com Jesus. Jesus estava próximo a ir à cruz. Era a última passagem de Jesus por Jericó. O Jericó que está falando não é aquele Jericó das muralhas, mas era o Jericó, uma cidade dos perfumes, a cidade perfumada. Era uma cidade luxuosa, uma cidade rica, uma cidade onde que tinha as melhores fontes termais. Era uma cidade onde que as pessoas elas iam bem antes para poder se hospedar até chegar a época da Páscoa, porque era um período de Páscoa. 25 quilômetros de Jerusalém, subida acima, um lugar completamente ruim de subir pelas pedras. Só que todo homem acima de 12 anos, ele tinha a obrigação de ir para Jerusalém para poder participar da Páscoa. Então, agora Bartimeu, ele tem essa incumbência de chegar até Jesus, sabendo ele que ele tinha uma deficiência, sabendo ele que ele poderia ser assaltado no meio do caminho, porque naquele período as quadrilhas se uniam para poder roubar as pessoas, porque elas estavam levando algo para a Páscoa. Mas Bartimeu ele não podia entrar no templo por ele ser cego.
Ele não podia fazer parte daquela cerimônia religiosa. Quero que você entenda isso. Mas Bartimeu naquele dia ele não estava preocupado com a cerimônia. Ele só queria se encontrar com Jesus. Ele sabia que Jesus resolveria os problemas dele. Ele sabia que a vida dele seria mudada. Ele tinha convicção sobre a pessoa de Jesus. Ele tinha convicção sobre a cristandade. Ele tinha convicção sobre aquela medida, sobre aquilo que Jesus estava prestes a fazer. E eu quero que você entenda isso. Os problemas corriqueiros não fez com que Bartimeu fosse impedido de chegar a Jesus. Eu quero que você entenda. Você sempre terá problemas, você sempre terá situações adversas, sempre terá circunstância que vai querer te parar. Você sempre terá problema, mas o que importa é o que está no seu coração. O que importa é aonde está a sua mente. Por favor, preste atenção em mim. Eu quero que você entenda e libere essa medida de acordo com aquilo que Deus está te pedindo. Eu peço que você abra o seu coração sobre aquilo, sobre as medidas que Deus está derramando para você. Que você tire os olhos das circunstâncias, que você tire os olhos das adversidades, mas você se decida no seu coração. Sabe por que Deus não te dá algumas respostas? Porque você sabe o que te para, e você não faz com que isso não seja mais um problema. Sabe por que Deus não te dá algumas respostas que você tanto necessita e que você tanto precisa? Porque sempre lá no fundo do seu coração tem uma luz de emergência dizendo: isso me para. Se alguém me falar isso, eu dou a resposta que ele merece. Se alguém fizer isso, eu não sirvo mais naquele lugar. Se alguém fizer isso, eu vou virar as costas. O nome disso é pessoas mal resolvidas para dar resposta para Deus. Aleluia. Ele sabia que ele só tinha uma oportunidade. E ele sabia que ele precisava de Jesus. O problema é que você acha que você tem muitas oportunidades. Só que já era para você ter sido transformado há 10 anos atrás. Já era para você ter sido moldado há 5, há 2, 3 anos atrás. Mas você fica sempre esperando uma próxima oportunidade. Você sempre fica esperando uma próxima chance. Quando eu estava na minha vida de pecado, eu falava: eu só me entregarei para Jesus depois dos meus 30 anos, porque até lá eu vou curtir, eu vou beber, vou me prostituir, usar droga o máximo que eu posso. Aí depois de 30 anos, eu vou dar uma chance para Jesus. Eu não tenho vergonha de falar isso. Quero que você entenda isso. Porque o meu coração nunca esteve em Jesus. Eu sempre achei que Jesus era um manipulador, sempre achei que Jesus era alguém que poderia fazer tudo, mas não fazia nada, porque ele queria de alguma maneira ou de algum jeito que eu fosse escravo dele. Quero que você entenda isso. Talvez você não seja sincero a esse ponto. Talvez a sua visão míope de uma religião faz com que você entenda que você não é desse jeito, que você não é assim. Mas não é sobre quanto você vem à igreja, mas é sobre o quanto de poder você emana. Não é sobre o quanto você conhece, mas é sobre o quanto você toca nas almas das pessoas. Não é sobre o quanto você é fiel, mas é sobre quanto você consegue prejudicar o reino das trevas. O problema é que você, na sua mesmice, o problema é que você, na sua falta de experiências, na sua falta de autoridade, você está normal, está comum, você está apático para a situação. Esse não é um problema meu. Esse é um problema para pastores. Esse é um problema para a religião. Só que você não foi chamado para a religião. Apesar da palavra religião significa religare, ou seja, ativar aquilo que estava desligado, dar vida àquilo que estava morto. A palavra religião em si, ela não é ruim. O problema é a religiosidade. Quero que você entenda isso. Mas o problema é quando você fica na religiosidade e você não quer ser inserido no verdadeiro poder que o reino tem. O problema é quando você fica entre a religião e o reino e você não consegue ter acesso a Jesus. Você só quer uma vida melhor. Você quer uma vida de melhor comodidade, uma vida sem guerra, uma vida onde seu marido não seja um problema, onde sua esposa não seja um problema, onde seus filhos não sejam um problema, onde os seus pais não sejam um problema, onde as amizades não sejam um problema.
Você gostaria de ser inserido em um ambiente que você entrasse e saísse, um ambiente que você não tivesse preocupações com boletos, um ambiente que você não tivesse problema com justiça ou com bandidos, mas uma vida de paz? Só na eternidade teremos essa vida, porque lá não haverá mais choro, lá não haverá mais pranto, lá não haverá ranger de dentes, lá não haverá dores, não haverá, não. Nós louvaremos, nós adoraremos, e adorar e louvar não será um peso, não é sobre apenas você levantar suas mãos e estar o tempo todo, mas é você estar com Jesus, é você estar com Deus. Você vai ter funções no reino, você vai continuar trabalhando na eternidade, você vai continuar tendo funções na eternidade, só que não haverá mais cansaço. Não haverá mais cansaço. Vai ser esse ambiente projetado ao qual você tanto deseja hoje, mas que não pode ser vivido. Porque o reino, ele te chama para uma guerra. O reino, ele te chama para um combate. O reino, ele te chama para uma batalha. É por isso que Paulo fala sobre armadura, é por isso que Paulo fala sobre escudo, é por isso que Paulo fala sobre espada. Porque a igreja não é uma creche, a igreja não é uma instituição de caridade. Eu quero que você entenda isso. A igreja é um lugar que nós somos chamados para levantar um altar para Jesus. A igreja é um lugar de cura, a igreja é um lugar de redenção. A igreja tem todas essas funções, sim. A função de instituição de caridade, ela tem, sim. Mas não é a ideia principal. A igreja não é uma ONG. A igreja não é uma creche de pessoas imaturas. Vamos lá, tem alguém aqui? A igreja poderia se chamar de um QG, quartel-general, onde aqui você é preparado, onde aqui você é confrontado. O problema é quando Bartimeu, ele passa a gritar: Jesus, filho de Davi. Alguém fala: cala a boca, aquieta-te. Sabe por que as pessoas não estão preocupadas em ouvir a sua dor? As pessoas não estão preocupadas com o seu problema. As pessoas falam: isso aí não é Jesus que resolve. Tem alguém aqui comigo? Só que Ele conhece muito bem. Ele conhece seu coração. As coisas que você não consegue entender. Porque Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, todas as coisas. Está o tempo todo querendo se comunicar com você. Está o tempo todo te falando algo. Está o tempo todo dizendo: ei, entenda, eu quero que você entenda isso. Jesus me deu essa mensagem hoje à tarde, eu a rejeitei. Hoje à tarde Jesus liberava essa mensagem o tempo todo, vindo sugestão sobre essa pregação, e eu estava rejeitando. Falei: não é eu que prego hoje. E eu sei quando Deus está falando algo específico para mim, e quando Deus está mandando uma mensagem. Quero que você entenda isso. O problema é que nós estamos com os nossos olhos longe daquilo que realmente nós precisamos. Eu gosto quando o apóstolo Paulo fala, capítulo 7 de Romanos: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Quero que você entenda isso. Aleluia. Eles queriam de toda maneira calar Bartimeu, porque eles estavam mais preocupados com a cerimônia que estava próxima a acontecer, do que com a dor de Bartimeu, do que com a necessidade de Bartimeu. A cerimônia é muito importante. Vou liberar à medida que Deus liberava hoje à tarde a mim. As pessoas não estão preocupadas em ter uma vida resolvida. Elas estão preocupadas em ser abençoadas. Então hoje alguém abre uma igreja e começa a liberar. Por exemplo, você vai a um lugar, são 2 horas de louvor. Durante esse louvor alguém sai dando as profetadas. Vem cá, vai, Deus está mandando dizer isso, Deus está mandando dizer aquilo. Mas permaneça como você está, porque no fundo vai acontecer. No fundo você vai ser honrado. Porque eles estão dizendo: olha, vocês não precisam consertar sua vida para falar com Jesus, porque eu estou aqui. Toda vez que Jesus precisar falar com você, eu vou poder falar com Ele e eu te darei uma resposta. Tem alguém aqui comigo? Então as pessoas, elas vão a esse tipo de igreja e elas querem receber esse tipo de revelação, mas elas não querem um alinhamento de vida. Elas não querem se reunir, sentar à mesa com Jesus e dizer: fala comigo tu direto. Fala o que eu preciso, fala o que eu necessito. Eu falava: Jesus, por que o Senhor dá esse tipo de mensagem para nós? Esse tipo de mensagem, ele afugenta pessoas. Esse tipo de mensagem deixa as pessoas incomodadas ao banco. Aí Ele liberou no meu coração bem forte: porque eu estou ensinando essas pessoas a estar preparadas para falar comigo.
Eu não quero você preparado para ouvir uma pregação o resto da sua vida. Eu não quero você preparado para que alguém venha, coloque a mão sobre o seu ombro e libere uma profecia, libere uma profetada. Deus pode falar com você e Ele quer falar com você. Ele não quer usar intermediário o resto da sua vida. Porque um dia você verá como Ele é. Um dia você vai estar deslumbrado pela glória, pela unção, pelo poder dEle. Você não precisa, entenda isso. É necessário termos pessoas para poder honrar. A Bíblia diz que é necessário nós submetermos. Sim. Mas eu preciso caminhar, você precisa caminhar, nós precisamos caminhar. Precisamos se encontrar com Jesus. Aquele homem, ele estava disposto, nada o pararia. Quanto mais falavam cala a boca, ele aumentava a voz dele, porque ele queria que Jesus o ouvisse. O reconhecimento, enquanto a visão das pessoas estavam aberta, e enxergando as ruas da Palestina, enxergando as pedras, enxergando Jesus cansado, suando, aquele homem estava com os olhos fechados para o mundo, mas o olho espiritual dele estava aberto, que ele via o Messias andando. Ele via o Cristo andando, ele escutava o passo daquele homem, e ele sentou à beira da estrada. Naquele dia ele não se importou com o tanto de esmola que ele poderia arrecadar, pegar para ele. Aquele homem, ele não estava preocupado com as condições monetárias que ele necessitava. Ele só queria Jesus. Ele só queria Jesus. Jesus era suficiente. Jesus era precioso para ele. Era o nível de necessidade que ele tinha. Apenas Jesus, apenas Jesus. Cala-te. Jesus, socorre-me. Tem misericórdia de mim. Ei, filho de Davi. Quando ele fala filho de Davi, aí Jesus para tudo. Puf. Tinha uma profecia no capítulo de Reis, capítulo 7. Davi, tu não reinarás, mas eu darei um reino a um filho teu, que vai ser durante toda a eternidade. Então aquele homem, quando ele diz Jesus, filho de Davi, ele está lembrando da profecia. Ele estava dizendo que ele reconhecia que aquele reino não era de Roma, aquele reino não era de Jesus. Ele estava dizendo: a terra não pertence a Roma, a terra não pertence a um governo humano, a terra pertence a Deus, o meu corpo pertence a Deus, e o rei está aqui, o Messias está aqui, o ungido está aqui. Alguém fora do contexto, alguém que não tinha uma capacidade que José de Arimateia tinha, não tinha a capacidade que Nicodemos, Rabone, um dos 3 homens mais ricos, tinha. Era um rejeitado às margens da sociedade. Era alguém sem perspectiva humana. Era um rejeitado, alguém que precisava da boa vontade de alguém. Ele fez com que toda a multidão se calasse com um grito dele. Ele fez que toda uma nação que estava andando para uma cerimônia religiosa parasse. Jesus parou. Todos tiveram que parar. E Jesus fala assim: chame-o. Chame-o. E toda aquela multidão para e volta aos olhos a um homem sentado à beira da estrada. E alguém vai lá e fala bem assim: o mestre mandou te chamar. A Bíblia diz que quando ele entende, ele de um salto só, ele se coloca de pé. E ele começa agora a andar em direção a Jesus. Talvez pessoas se afastando, porque ele era um impuro, ele era um cego. Quem tocasse nele não podia participar da Páscoa. Agora todos começam a abrir, até aquele homem chegar diante de Jesus. E quando ele chega sem enxergar, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ele poderia falar: eu quero ser um homem rico. E Jesus certamente derramaria essa unção sobre ele. Ele poderia falar: eu quero ser um pregador. Jesus certamente faria. Mas ele diz bem assim: eu quero enxergar. E a chave que Jesus ativa para esse homem é algo que me deixa com o coração pegando fogo. Jesus fala: a sua fé te salvou. Sabe o que Jesus estava falando? A sua cura sempre esteve dentro de você. Sabe o que Jesus estava falando? A chave já estava com você. Eu apenas estou ligando aquilo que você está ligando na terra. Eu apenas estou dando a resposta do céu àquilo que você está dando uma resposta na terra. Eu quero que você entenda. Aquele homem deixou bem claro que ele não desistiria de chegar até Jesus.
Aquele homem deixou bem claro que não existia circunstância suficiente para poder parar ele. Não existia circunstância que faria ele ficar quieto. O que está te atrapalhando no milagre acontecer na sua vida? Às vezes nós cantamos porque é bonito o louvor. Mestre, eu preciso de um milagre. Sabe? Nós cantamos da garganta, da mente para fora. E o que nos separa do milagre são 45 centímetros, que é a distância entre o cérebro e o coração. Sabe, quando você começar a cantar com a sua alma, com o seu espírito e o seu corpo. E isso não depende de um teólogo, isso não depende de um título. Isso só depende de você amar genuinamente. O problema é que nós aprendemos a falar que nós amamos Deus e não medimos a profundidade de quanto nós estamos o amando. Porque amar não é uma falácia, amar são atitudes. Amar é uma responsabilidade, amar é um compromisso. Amar é uma decisão, não é sobre quanto eu me emociono quando eu falo de algo, mas é sobre quanto meu cérebro entende quando eu estou disposto a amar. Tem alguém aqui comigo? É sobre quanto o seu cérebro entende quando você diz eu amo Deus. O que é que o seu cérebro calcula? Vem uma gratidão de dentro de você quando você diz eu te amo Deus? Ou vem uma fonte de acusação dizendo você ama mesmo? Olha o que você fez. Você ama mesmo? O que você está fazendo? Eu quero que você fale agora. Deus, eu te amo. E vai vir dentro de você uma essência. Vamos lá. 3, 2, 1. Deus, eu te amo. Libera essa medida para Deus aí. Baixa a sua cabeça, baixa a sua fronte. Conversa com Ele alguns segundos aí. Eu te dou esse momento de liberdade para você poder falar com Ele. Deixe bem claro para o seu coração. Hoje é uma noite de decisão. Desistir não pode ser uma opção para você. Desistir não pode ser algo do acaso, não pode ser uma circunstância. Porque se você não desistir, Deus ele te dará uma estratégia. Aquele homem chegou até Jesus porque ele teve uma estratégia. Ele sabia qual caminho Jesus passaria. Ele sabia da necessidade, era a última oportunidade. Deus deu uma estratégia para ele se encontrar com Jesus. Se você não desistir, Deus te dará uma estratégia. Tenha fé, profetize, ouça, observe. Ouça o que Ele está falando. Observe o que está à sua volta. Profetize, dê ordem ao seu corpo, dê ordem aos seus membros, dê ordem. O que queres que eu te faça? Ele respondeu: toca no meu DNA, toca na minha genética, toca nos meus ossos, toca nos meus olhos, Jesus. A resposta dele foi: o Senhor pode mudar a minha perspectiva, o Senhor pode mudar a minha vida. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Se você se prontificar, por favor, olhe para mim. Se você se prontificar, a estratégia virá. Sabe Moisés? No momento que ele mais precisava, Deus deu uma estratégia para ele. Mostra o meu poder. Joga o cajado ao chão e eu transformarei em uma serpente. Eu te darei uma estratégia, Moisés. As pessoas olharão para você e saberá que você carrega o meu poder, que você carrega a minha glória. Depois que ele passou esses pequenos episódios iniciais, um dia ele vai para o monte. Um monte a qual ele... Um dia, em outro monte, na verdade, a qual ele apenas teve medo, ele se prostrou porque ele falou: tu és o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Agora com mais intimidade, obedecendo, servindo, fazendo, andando com Jesus, passando o deserto. Agora ele estava: me mostra a tua face. Agora não mais se esconder, mas agora ele queria ver a face. Agora ele queria ver o poder, ao ponto de descer do monte com o seu rosto reluzindo. Ao ponto de descer do monte com a sua face parecendo que tinha fogo. Uma transformação genuína. Você vai andando os episódios com Deus e você vai vivendo experiências cada vez maiores, cada vez mais poderosas.
A estratégia que Deus deu a José, depois de 14, 16 anos de sofrimento, porque Deus deu uma visão para ele, porque Deus deu uma revelação para ele, ele insistiu, persistiu, permaneceu, perseverante, perseguição de patrão, perseguição de amigo, dentro de uma cadeia, esqueceram dele, mas ele estava disposto. Eu não desistirei, eu não desistirei. Deus deu estratégia para ele. Esse homem foi de escravo, de um calabouço, para o reinado, para alguém que governava. Quero que você entenda, quando você começa a carregar e viver o reino e permanecer em obediência. Quem era o rei? O rei era Faraó, mas quem era que governava? Era José. Quem era o rei? Era Nabucodonosor, mas quem era que governava? Era Daniel. Daniel, quantos anos tinha um jovem? Entre 16 e 21 anos. Não é a idade que te dá responsabilidade, não é a idade que te dá maturidade, é obediência e amor. Entenda. Entenda isso. Jeremias, depois de muito sofrimento, disposição. Ei, Jeremias, você vai ser o meu profeta. Ei, Jeremias, você vai ser o meu profeta. Entenda, por favor. Apóstolo Paulo, Deus deu as estratégias específicas que ele precisava, as estratégias essenciais a qual ele chegaria em cada povo, que tipo de milagre Deus faria, que tipo de cura Deus derramaria, quais argumentos ele teria. Ele tinha uma estratégia, ele precisava chegar até César, e se fosse preciso perder a vida, ele perdeu, mas ele chegou, ele cumpriu a missão. O nome disso é disposição. O problema é hoje que uma pessoa com cara feia consegue te parar. O problema hoje é que um deboche para você, você consegue parar. O problema hoje é que uma falta de resposta de Deus faz com que você seja parado. Você anda tão longe e para tão perto. Sabe, caminha, longe, distância, perto dos milagres você desiste. Tem gente que diz: eu não funciono debaixo de pressão. Debaixo da pressão, Bartimeu ouvindo um cala-te, ele aumentava a voz dele gritando: eu não funciono, se vir com pressão eu travo, eu paro. Para com essa narrativa, para com essa ideologia, para com esses sofismas, esses dogmas que não te levaram a lugar algum até hoje. Tenha disposição em teu coração. Tenha disposição em obedecer, disposição para executar as estratégias que Deus te dará para os próximos dias, disposição em viver os milagres de Deus. Arranca esse medo do teu coração. Sabe, às vezes você anda cheio de tudo, às vezes você anda desanimado, às vezes você anda, sabe, sem esperança, sem visão, como Bartimeu estava cego, não conseguindo enxergar uma saída, o desespero assolando, o medo assolando, todas as pressões vindo do mundo, sabe, como se você não fosse suportar, seu corpo gritando, sua alma chorando, família se perdendo, mas você não consegue ter uma disposição em se levantar e contra-atacar, uma disposição em se prostrar diante de Jesus. De verdade, eu não quero que você seja um membro batista, não é sobre isso, é sobre o reino, é sobre o poder, é sobre a unção, é sobre a glória que foi liberado para nós, foi liberado para você. Jesus te chamou, não foi vós que me escolheste, mas fui eu que escolhi a vós. Ele te escolheu, Ele sabe das suas capacidades. Não acha que foi você um dia que falou: eu não aguentava mais e levantei uma mão na igreja. Não, na verdade você só levantou a mão, sabe por quê? Porque Ele derramou um pouquinho da gota do amor dele, e você falou: é isso que eu precisava, é isso que eu quero, é isso que eu desejo, é isso que eu anseio. E a partir daquele dia, era para você viver cada dia experiências maiores, mas a circunstância te atropelou, as adversidades te pegou, o medo te pegou. O problema é quando você já está insatisfeito demais, quando o medo é maior do que a esperança, quando a angústia é maior do que a fé. Você se tornou um alvo perfeito para Satanás, parado, estagnado e sem forças. Mas eu te digo algo nessa noite. Hoje é uma noite de realinhamento. Hoje é uma noite de decisão. Não é sobre você vir à frente, levantar a mão, não é sobre isso.
sobre a decisão da sua quinta-feira, sobre a decisão da sua sexta, do seu sábado, do seu domingo. É sobre a decisão sobre o seu 2024, sobre a decisão sobre o seu 2025. É sobre você olhar daqui a 5 anos e falar: nunca mais eu pertencerei ao reino das trevas. Satanás nunca mais tocará nesse corpo, Satanás nunca mais tocará nessa alma. Esse espírito sempre vai estar conectado com Deus. É sobre a decisão do seu coração. Eu não consigo mais me imaginar eu pertencendo ao mundo. Eu não consigo mais imaginar eu pertencendo a Satanás. Isso aí é algo que eu decidi lá atrás no meu coração. Faz 10 anos. 10 anos se passaram. Eu falei: Senhor, Satanás nunca mais vai tocar em mim. Nunca mais. Sabe? E foi um dia espetacular, aquele dia que eu me encontrei com Jesus. Não foi num dia que eu levantei a minha mão na igreja, não foi num dia que eu entrei nas águas do batismo, mas foi num dia que eu decidi que Satanás nunca mais teria contato comigo. Isso é um encontro com Jesus. É quando você fala: daqui para frente, nunca mais Satanás vai tocar na minha alma. É quando você determina, é quando você profetiza, é quando você fala não só com os seus lábios, mas o seu corpo está gritando, a sua alma está gritando, o seu espírito está gritando. Não importa o tamanho do tombo, sempre retornarei a Jesus. Entenda isso, entenda isso. Não é sobre você viver uma vida perfeita, mas é sobre você reconhecer aonde você está o suficiente para poder voltar para casa como um filho pródigo um dia. Isso é você entender que Satanás nunca mais vai tocar em você. Isso é você entender. Tem alguém aqui comigo? Eu quero orar com vocês. Aleluia. Tu és lindo, Jesus.